Guia fácil para entender a vida de Jesus. Robert C. Girard e Larry Richard. Introdução. Bem-vindo ao livro Guia Fácil para Entender a Vida de Jesus. Trata-se de um novo comentário que tem por objetivo simplificar a Bíblia. Você irá se divertir ao descobrir que há nesse surpreendente livro que influenciou consideravelmente a vida em que vivemos. Minha intenção é mudar para sempre o seu modo de ver a vida, para ganhar a sua confiança. Guia fácil para entender a vida de Jesus propõe-se a fazer com que o leitor manuseie a Bíblia com facilidade. Utilizei um bom método educacional. Também me esforcei bastante para manter as coisas simples enquanto lhe permito participar de uma aventura emocionante de esclarecimento e alegria ao descobrir o que trata. A melhor fonte de informação necessária para entender a Bíblia é a própria. É por isso que muitas vezes utilizo outras referências bíblicas para lançar luz sobre afirmações bíblicas que estou tentando explicar. A Bíblia é o melhor comentário de si mesma. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma coletânea de 66 livros organizados em duas seções: um Antigo Testamento com 39 livros e um Novo Testamento com 27 livros. O Antigo Testamento foi escrito por diversos autores e poetas, principalmente de herança hebraica, entre 1400 a 400 a.C. Ele trata de eventos anteriores ao nascimento de Jesus Cristo, que na maioria das vezes se concentram na nação de Israel. O Novo Testamento foi escrito com 60 anos, entre 40 e 100 depois de Cristo. Ele fala sobre o nascimento, a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de uma pessoa histórica, chamada Jesus, e sobre o movimento iniciado pelos que creram que ele era o Filho de Deus. Por que estudar a Bíblia? Primeiro motivo: mesmo tendo sido escrita há muito tempo por pessoas comuns, a Bíblia é um livro especial, porque Deus é a sua fonte. Os escritores da Bíblia afirmam mais de 2.600 vezes que estão falando ou escrevendo as palavras de Deus. Milhões de pessoas, ao longo de milhares de anos, creram neles. Segundo motivo: a Bíblia é o livro mais vendido na história, e por uma boa razão. Ela oferece respostas às perguntas sobre as quais temos dúvidas. Como o mundo começou? Qual é o meu propósito nesta vida? O que leva as pessoas a agirem do modo como agem? O que acontecerá comigo quando eu morrer? Para ajudar-nos a entender as respostas para essas perguntas, Deus nos deu a Bíblia. Muitas pessoas encontrarão alívio e consolo em suas páginas. Terceiro motivo: até quem não crê na Bíblia se sente obrigado a descobrir o que há nela. As histórias e imagens bíblicas moldaram a sociedade ocidental. O código moral na Bíblia tem sido usado como fonte de grande parte de nossas leis. Todos os que querem ter uma boa instrução precisam ter certo conhecimento desse influente livro. A vida de Jesus Cristo. A pessoa cuja história é contada no Novo Testamento é Jesus, também conhecido como Cristo, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo e Jesus de Nazaré. Se as histórias e os ensinamentos de Jesus registrados no Novo Testamento forem verdadeiros e milhões de cristãos em todo o mundo arriscam a própria vida na crença de que sejam, então Jesus foi a pessoa mais extraordinária que já existiu. O estudo da sua vida e dos seus feitos é uma das tarefas mais importantes de que alguém pode se ocupar. Os primeiros anos.
Jesus foi o primeiro filho de uma jovem judia chamada Maria, nascida na cidadezinha de Nazaré, na Galiléia. Uma virgem solteira, ela concebeu Jesus por meio da proteção milagrosa do Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a ela e ao seu noivo, um judeu temente a Deus, chamado José, que o menino de Maria era filho de Deus, o Messias Salvador, Emanuel, Deus conosco, enviado do mundo celestial, de acordo com promessas que Deus havia feito séculos antes, por intermédio dos profetas do Antigo Testamento. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, e chegou à fase adulta em Nazaré. Os anos de ensinamento. Aos 30 anos de idade, Jesus começou a pregar. Nas sinagogas da Galiléia, anunciou que era ele quem Deus havia enviado para libertar as pessoas, dar-lhes uma nova visão e mostrar-lhes seu amor e seu perdão. Jesus descreveu uma série de valores e um estilo de vida totalmente contraditórios ao pensamento e às atitudes humanas. Fez do arrependimento, da humildade, da disposição de aprender, da atitude de se dar a si mesmo, da fome de justiça, da reconciliação, da não violência, da fidelidade e do perdão, a medida do verdadeiro sucesso, da prosperidade e da felicidade. Atacou os religiosos por serem hipócritas e julgarem os outros como inimigos da verdadeira espiritualidade. O ajuntamento de multidões. A personalidade, as declarações e os ensinamentos únicos de Jesus levaram à divisão da nação e da família. Pessoas de todos os estilos de vida foram atraídos a ele, depositaram nele sua fé e tiveram suas vidas transformadas. A maioria de seus seguidores fazia parte dos grupos de desamparados e oprimidos da sociedade judaica. Os pobres, os doentes, os aleijados, os doentes mentais, os que tinham fome, os fracos e os impotentes. Ele os curou, alimentou e aceitou. Realizou muitos milagres para suprir as necessidades de todos e para demonstrar sua autenticidade. As multidões que vinham para vê-lo e ouvi-lo aumentaram tanto e a oposição à sua mensagem se tornou tão enérgica e constante que ele não pôde mais pregar nas sinagogas, tendo de passar a realizar seu ministério ao ar livre. No campo, seus ouvintes chegavam à casa de dezenas de milhares. Embora atraídos a ele, quase todos debatiam o fato de ele se recusar a cumprir as expectativas messiânicas bastante aceitas, imprecisas e extremamente nacionalistas, com base em interpretações equivocadas das profecias do Antigo Testamento. O reino que Jesus estava formando não era a força política e militar que os ouvintes foram ensinados a esperar. E ele insistia em afirmar que o verdadeiro reino de Deus só poderia vir a eles quando o reconhecessem como rei do coração deles e senhor de sua vida, e suas ações a eles quando o reconhecesse como rei do coração deles e senhor de sua vida e suas ações diárias. Jesus queria que seus seguidores confiassem que ele não somente supriria suas necessidades materiais, mas também suas necessidades espirituais. Os membros do sistema religioso, estudiosos da Bíblia e sacerdotes viam em Jesus uma ameaça à posição de poder e influência que tinham. A maioria preferiu se organizar contra ele. Ele expôs e condenou a hipocrisia, o legalismo e o orgulho deles. A desaprovação e as constantes calúnias desses religiosos logo se transformaram em uma oposição organizada e uma conspiração para assassiná-lo. Seus discípulos. Entre aqueles que responderam ao seu chamado, Jesus chamou 12 como apóstolos e começou a prepará-los como líderes em seu movimento. Eles creram nele
e permaneceram fiéis, mesmo quando outros discípulos se afastaram. Senhor, para que iremos? Perguntou Simão Pedro. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículos 68 e 69. Assim, eles continuaram a lutar contra as mesmas imprecisões messiânicas como o restante das pessoas. Apenas os fatos, Senhora. A abordagem usada neste comentário tem por objetivo apresentar os fatos da história de Jesus, como os escritores do Novo Testamento os registraram, e oferecer uma explicação simples desses cenários quando necessário. Quando fatos da cultura e da história da época de Jesus podem nos ajudar a entender com mais clareza o significado de algum acontecimento, relato ou ensinamento, eu os incluo nos meus comentários. Meu objetivo é apresentar um retrato de Jesus de modo preciso e simples, consistente com o modo como o Novo Testamento o retrata. Nem tudo o que Jesus fez ou disse está registrado na Bíblia. O escritor do Novo Testamento insiste em dizer que, se tudo tivesse sido dito, nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João capítulo 21, versículo 25. Tantos milhares foram tocados e transformados pela vida de Jesus, a qual os escritores da Bíblia insistem ter começado antes dos tempos, João capítulo 1, verso 1, e continuará para sempre, Isaías capítulo 9, os versos 6 e 7. Os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, representam 4 descrições da mesma pessoa, Jesus Cristo. As 4 versões do Novo Testamento sobre a vida de Cristo foram escritas por 3 homens judeus e um grego. Nenhuma delas inclui um subtítulo identificando o nome do autor. Mas, desde o princípio dos tempos, a Igreja atribuiu as 4 a Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses relatos não têm a pretensão de serem objetivos. Esses homens estão convencidos de que o Jesus sobre quem escrevem é exatamente o que ele alegava ser: Filho de Deus, Salvador, Messias, Rei. Eles não estão escrevendo para estimular especulações ou outras pesquisas sobre quem é Jesus. Eles sabem quem ele é. E cada um tem a intenção de ajudar os leitores a conhecer Jesus de Nazaré. O conteúdo dos livros não é uma invenção para espalhar a figura lendária de Cristo. Cada um é cuidadosamente composto de testemunhas e fatos bem investigados. A vida de Cristo nos 4 evangelhos. Evangelho de Mateus. O autor, Mateus, também conhecido como Levi, um coletor de impostos que trabalhava para o governo romano antes de ser convidado por Jesus a fazer parte de sua equipe. Como um dos 12, ele passou 3 anos com Jesus e foi nomeado por ele como seu primeiro apóstolo. Foi testemunha de grande parte dos eventos sobre os quais escreve. Público-alvo: o povo judeu. Para provar que Jesus era o Messias prometido, Mateus cuidadosamente documenta o cumprimento das profecias do Antigo Testamento por Jesus. Data: foi escrito entre 50 d.C. e 70 d.C. Não há como precisar. Os primeiros cristãos consideravam Mateus como o primeiro dos 4 relatos fidedignos da vida de Jesus. Evangelho de Marcos. Autor: João Marcos, também chamado de João ou Marcos, companheiro de Paulo, Barnabé e Pedro. Marcos foi testemunha em um sentido limitado. Ele conheceu Jesus pessoalmente e esteve presente em momentos fundamentais da história que ele conta.
Veja Marcos capítulo 14, versos 51 a 52. Pedro foi a maior fonte de informação de Marcos. Público-alvo. Primeiro, os romanos e outros que não conheciam bem o Antigo Testamento ou a teologia bíblica. Este evangelho retrata Jesus como um homem de ação e autoridade, do tipo que atrairia os romanos pragmáticos e militaristas. Data: provavelmente escrito perto da época do martírio de Pedro em Roma, em 68 d.C. Lucas. Autor: Lucas, um grego muito culto a quem Paulo se refere como Lucas, o médico amado. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Foi autor do terceiro evangelho e do livro de Atos. Seu uso da terminologia médica indica a escrita de um médico, e sua escrita era legível. Foi companheiro de Paulo mesmo na prisão. Lucas não foi uma testemunha. Provavelmente ouviu as histórias por intermédio de Paulo e de seu grupo missionário. Escreveu sobre a vida de Cristo depois de pesquisas meticulosas. A maioria feita em Cesareia, onde Paulo ficou preso por 2 anos. Público-alvo: os gregos e outros gentios assim como ele. A vida de Cristo contada por ele concentra-se nos relacionamentos de Jesus com todos os tipos de pessoas, especialmente mulheres, pobres e oprimidos. Data: foi escrito entre 58 d.C., enquanto Paulo estava na prisão em Cesareia, e 63 d.C., quando Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. João. Autor: João, o membro do círculo mais íntimo, um dos 12. Esteve com Jesus por 3 anos. Quando Jesus o chamou, João era sócio de seu irmão Tiago e do seu pai Zebedeu em um negócio de pesca. Como os outros autores da vida de Cristo no Novo Testamento, João nunca se identifica pelo nome. Ele se chama o discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 21, verso 20. Público-alvo: o mundo todo. A essência de suas palavras pode ser resumida em uma frase conhecida como o texto de outro da Bíblia, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Data: João foi o último dos primeiros apóstolos a escrever, entre 75 d.C. e 100 d.C. A harmonia dos evangelhos. Esses comentários dará os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para contar a história. Os 3 primeiros são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, embora cada autor tenha em mente objetivos distintos, os 3 usam a mesma abordagem básica para contar a história. João marcha em um ritmo um pouco diferente. Ele se concentra mais em Cristo como pessoa e nos ensinamentos e sinais que provam que Jesus é o Filho de Deus. Os 3 primeiros relatam muitos dos mesmos incidentes. Alguns são contados pelos 4. Minha abordagem tem por objetivo juntar os fatos contados pelos 4 e enfocar os eventos da vida de Jesus na ordem cronológica, o que nem sempre é fácil de entender. Observe o ícone Harmonia dos Evangelhos, que informa quando e onde um evento é relatado por mais de um escritor. A linguagem original das Boas Novas. Descobertas arqueológicas e evidências do Novo Testamento mostram que os judeus eram trilíngues. 1. O aramaico antes era a língua da aristocracia, mas na época de Jesus foi escoando para as classes mais baixas e passou a ser usado em conversas do dia a dia. 2. O hebraico era a língua da vida religiosa nas sinagogas e no templo, e também usada em conversas do dia a dia. 3. O grego, como o inglês hoje, era a língua universal, falada por todo mundo. Alexandre o Grande, que precedeu os romanos na conquista da área, inventou a língua chamada koiné ou grego comum. Com a expansão de seu império, Alexandre instituiu o uso do grego koiné na Europa à Ásia.
A maioria dos judeus falavam com fluência. Essa era a língua para a interação com autoridades romanas e para o comércio com estrangeiros. Os judeus da Palestina também falavam e escreviam em grego quando se comunicavam um com os outros. A evidência de que Jesus era fluente nas 3 línguas. O Novo Testamento foi originalmente escrito no grego comum para ser lido e entendido por pessoas de todo o Império Romano. Os estudiosos acreditam que, na época de Jesus, grande parte do Antigo Testamento foi copiado para rolos de papiro. É provável que os escritores dos evangelhos tenham usado papiro também. Uma palavra sobre as palavras. Há vários termos que são sinônimos: escritura, escrituras, sagradas escrituras, palavra, palavra de Deus, evangelho. Todos significam a mesma coisa e vêm sob o título de Bíblia. Posso usar cada um desses termos em vários momentos. A palavra Senhor no Antigo Testamento refere-se a Javé, o Deus de Israel. No Novo Testamento refere-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus. O maior propósito da vida de Jesus. A Bíblia não foi dada por Deus como um fim em si mesmo. E não basta saber o que a Bíblia diz e significa para ser um verdadeiro adorador de Deus. A Bíblia é um meio para chegar a um fim. O fim e o objetivo de aprender a palavra de Deus é conhecer Deus. A razão para aprendermos coisas sobre Jesus Cristo é que, ao conhecê-lo, podemos conhecer seu Pai, Deus. Quando nós nos mantermos abertos com relação a Jesus de Nazaré, Deus nos recompensa com o entendimento. Muitos tipos de pessoas podem se beneficiar ao lerem sobre Jesus. Novos cristãos que estão começando o seu novo estilo de vida. Cristãos sem instrução ou sem preparo, novos e velhos. Quem busca Deus e a verdade e que não o aceitou plenamente. Incrédulos respeitados. Amigos, vizinhos, parentes, sócios nos negócios. O guia fácil para entender a vida de Jesus fala com essas pessoas. Acredite que você será surpreendido e ficará emocionado com o conhecimento que está prestes a obter. Ninguém que já tenha vivido neste mundo é tão surpreendente e interessante quanto Jesus Cristo. Sobre o autor. Bob Girard dedicou muitos anos ao pastorado, durante os quais escreveu vários livros influentes e no rádio teve um ministério muito conhecido. Cartas à Igreja em Fênix. Por muitos anos, Bob foi autor de lições de escola dominical para adultos da Expiture Press. É autor de outros livros da série Guia Fácil para Entender a Bíblia, incluindo o livro de Atos e o livro de Hebreus. Bob está aposentado e vive em uma casa que construiu em Rinhop, no Arizona. Sobre o organizador da série. Larry Richards é natural de Michigan e agora vive em Highland, na Carolina do Norte. Converteu-se enquanto estava na Marinha, na década de 1950. Larry foi professor de escola dominical e autor do currículo escolar para grupos de todas as idades, de crianças na creches e adultos. Publicou mais de 200 livros e sua obra foi traduzida para 26 línguas. Sue e sua esposa também é escritora. Ambos gostam de ministrar estudos bíblicos e também de pescar e de jogar golfe.